paz seja convosco, irmãos. Amém? Pode se sentar, igreja. Fico maravilhada com esse Deus, muito agradecida a Ele pela oportunidade que tem de estar aqui, para juntas nós pensarmos e aprendermos um pouco mais do que Deus tem para nós através da Sua palavra. E achei muito interessante o fato de ser uma cama dentro. Então, só meninas. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou? Será que eu vou de pijama? Eu pensei, será que eu vou chegar lá e elas vão estar todas assim, à vontade de pijama e eu assim desse jeito? Mas aí vejo que ficando mais elegantes do que eu imaginava. Bom, esse acampamento tem um tema. A mulher sábia edifica o seu lar. Nós conhecemos bem este provérbio. E ele tem sido comentado, ele tem sido base para muitos estudos, onde mulheres se reúnem na casa do Senhor para ouvir do Senhor e assim melhorar. Porque nenhuma de nós quer ser tola, porque se a sábia edifica o lar, a tola derruba, não é verdade? Mas hoje nós vamos aprender com alguém que infelizmente derrubou o seu lar. Nós vamos tirar algumas lições através da vida de uma mulher que não teve a sabedoria da parte de Deus para edificar o seu lar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17, e nós vamos ler então o versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Eu vou repetir e vai ser bem fácil da gente decorar. Diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Deu para decorar? Então eu gostaria de ouvir você dizendo. Lembre-se da mulher de Ló. Eu estou lembrando. Agora diga para sua amiga aí lá. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Foi o que Jesus falou. Lembre-se da mulher de Ló. E Jesus estava falando isso num contexto onde ele estava falando da sua vida. Ele estava falando dos tempos de Noé, e ele fala ali que eles casavam e se davam em casamento, e eles viviam da maneira como bem lhes parecia, sem se preocupar com o juízo. Para nós entendermos um pouco sobre a importância dessa frase tão imperativa que Jesus usa ali, dizendo, lembre-se da mulher de Ló, nós precisamos conhecer um pouquinho da vida dessa mulher. E infelizmente, essa é uma das passagens menos pregada. Como pregada? Por quê? Porque ela esbarra em umas situações bastante delicadas, muito difíceis de se abordar quando a igreja está cheia de crianças, de jovens, de adolescentes. Eu confesso que eu achei que nós estaríamos só em gente grande, mas não se preocupem, eu creio que o Espírito Santo também vai estar me dirigindo para que a gente possa tratar desses assuntos sem grandes constrangimentos, sem grandes dificuldades. Mas a história em si, a situação em si, que acontece ali quando da destruição de Sodoma, onde Deus se indigna por causa do aumento do pecado, por causa de todas as práticas abomináveis daquele povo. Aí então, vocês conhecem bem essa parte, onde Deus manda destruir, ou melhor, onde Deus destrói. Mas antes de Deus destruir, Abraão começa a conversar ali com Deus, porque ele lembra que nessa cidade está morando um parente, aquele que veio na bagagem quando Deus deu para Abraão uma promessa. Então nós sabemos que Ló, sobrinho de Abraão, passou ali a habitar com Abraão, e de repente
repente tiveram algumas dificuldades lá, porque o gado foi crescendo, os empregados começaram a brigar entre eles. Então Abraão diz assim: olha, não é bom que a gente tenha esses problemas, porque nós somos parentes. Então você faça a sua escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então nós conhecemos a história onde Ló olhou as campinas verdejantes, viu que era bonito, né? A Bíblia descreve inclusive como Éden, era semelhante ao Éden, a beleza tão grande. E Ló, então, opa, deixa eu ir lá para aqueles lá, porque lá o negócio é bom. E lá vai então o Ló morar numa cidade que era bonita aos olhos, mas que infelizmente estava podre, estava não muito diferente do que está o nosso mundo nos dias de hoje. Aí nessa separação de terras, então Ló vai para Sodoma. Então é possível que a mulher de Ló seja uma nativa daquela cidade. Isso é importante a gente saber. Talvez nos faça entender melhor o porquê essa pessoa, porque essa mulher tomou uma atitude que culminou na destruição do seu lar. O que não pode justificar, mas pode explicar. Então, quando nós somos advertidos pelo Senhor Jesus a lembrarmos da mulher de Ló, o Senhor Jesus está dizendo para nós assim: olha, tome cuidado. Lembre bem de uma pessoa que olhou para trás quando a ordem era seguir em frente. E nós vamos então tirar três orientações da parte de Deus para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor traz ensinamento, é para mim e para você. Não são meros escritos, não são meras palavras, são ensinamentos que estão aqui, que têm vida e que podem nos guiar, nos dando a sabedoria para edificar o nosso lar. Porque eu não fui pedir conselho para minha vizinha sobre o que eu deveria falar nessa noite. Eu não fui pedir conselho para minha melhor amiga. Eu fui pedir conselho da parte do Senhor. Porque eu sei que quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor já estava falando com essa serva aqui. E Ele falou muito, muito comigo. Me exortou muito, muito mesmo. Principalmente sobre essa primeira instrução, a de não olhar para trás. Nós temos uma tendência muito grande de olhar para trás. Vamos repetir então os três pontos, as três instruções que nós vamos aprender no nome do Senhor Jesus essa noite? Não olhe para trás. Ah, mas fale bem alto. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não pare nas planícies. Não pare nas planícies. Fuja para as montanhas. Fuja para as montanhas. Isso. Deus já está falando. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus está falando. Por que será que ela olhou para trás? O Senhor Jesus diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. A mulher de Ló, assim como Ló, tinha crescido, tinha angariado meios. Quando eu disse que Ló era influente, é porque um texto, um dos versículos, diz que ele estava, quando os viajantes chegaram, que eram os anjos do Senhor, que ele estava sentado à porta da cidade. Sentado à porta da cidade indica que ele era uma pessoa de posição, porque talvez até um dos juízes da época.
cidade dá uma conotação de alguém importante. Como nós queremos que os nossos esposos sejam bem-sucedidos? Isso é bom, isso é importante, mas não pode ser o essencial. Principalmente se esse bem-sucedido não tiver nada a ver com o ministério, com a pregação da palavra. Se for um trabalho secular, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. E talvez nós estejamos vendo os nossos maridos, graças a Deus não é o meu caso, porque o Senhor separou ele para um trabalho na obra, que às vezes é difícil, que pode ser dificultoso, que às vezes nos leva a buscar recursos como das vendas dos livros, para que nós possamos ter ali também, para estar aumentando ali o nosso orçamento, ou melhorando o nosso orçamento. Mas nós lemos que ela olhou para trás. E nos nossos dias, muitas mulheres têm abandonado a presença do Senhor, saído da presença do Senhor, porque simplesmente estão olhando para trás. Olhar para trás, nesse contexto, significa valorizar bens materiais. E no primeiro momento, este foi o mal dessa mulher. Mas talvez não seja o meu, não seja o seu. Talvez os bens materiais não estejam prendendo o nosso coração. Mas talvez um sonho particular. Sabe aquele sonho que eu queria tanto quando eu era moça? E eu não consegui, mas agora eu não consigo ir para frente, eu não consigo valorizar a minha vida. Tudo que eu olho para um homem, para um marido que infelizmente foi a causa do meu sonho não ter se cumprido. Aí eu fico olhando para aquele sonho e eu não consigo avançar como serva de Deus. Eu não consigo avançar como esposa, porque eu estou olhando para uma coisa que ficou no passado. Dá realmente para que ele esteja na frente? Aí não caminha. Mas se é uma coisa que já faz parte do passado, tem muita coisa que parece passado, mas que ainda pode estar por vir. Uma faculdade para uma mulher na meia idade como eu, 45 anos, parecia que ia ficar tão pesado nas minhas costas, mas está tão leve, graças a Deus, que uma faculdade é possível. Para mulheres com filhos criados, não vejo problema. Não precisa ser passado, pode ser futuro.